Professor, duas dúvidas aqui. A gente está falando de 5 crimes que foram imputados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em algum desses crimes, o senhor vê uma possibilidade da defesa conseguir reverter um cenário de punição? Me parece que as defesas nesse momento, e algumas falam isso muito ali reservadamente, que enxergam esse julgamento como um julgamento de cartas marcadas. É assim que elas veem a análise da primeira turma. Então, trabalham para atenuantes de penas. Algum desses crimes poderia entrar nisso? E queria entender com o senhor também se essas outras fases dos outros núcleos podem ter alguma influência em relação a esse que é o núcleo crucial e que deve chegar antes a essa fase final de um veredito. Questões, Isabel, importantíssimas, porque se trata de uma acusação de alta complexidade. Como dito aqui, são 5 crimes, mas há um dado interessante. Os 34 acusados lá no exórdio, lá no começo da ação penal, foram acusados pelos mesmos crimes, esses que eu já citei. Então, quando nós falamos se é possível haver condenação ou absolvição, ora, a lógica não é tão binária assim, não é, Isabel? Pode ser que um réu seja condenado, o outro absolvido. Pode ser que um réu seja condenado dos 5 por 3 crimes e absolvido de 2, outro seja condenado por 5 crimes, outro seja condenado apenas por um dos crimes, outro seja absolvido de todos. E ainda, na chamada dosimetria da pena, Isabel, que é aquele cálculo final que o órgão judiciário faz em torno da pena a ser aplicada a cada um dos acusados, até porque o princípio regente no Brasil é o da individualização da pena, então cada indivíduo sofre uma pena personalizada, vamos assim falar. O nosso critério no Brasil é trifásico. Primeiro, se calcula pena base, que é aquela pena descrita logo abaixo do tipo penal na lei penal. Depois se examina se há circunstância agravante ou circunstância atenuante, para se saber depois se há causa especial de aumento de pena ou causa especial de diminuição de pena em relação a cada um dos crimes. Então, pode acontecer, por exemplo, de um determinado acusado ser condenado por um determinado crime sem circunstância agravante e o outro ter contra si uma circunstância agravante em razão da individualização de sua conduta, comissiva ou omissiva, ou seja, por ação ou por omissão. Agora, concluindo, porque a matéria realmente é longa, quando você indaga se a defesa almeja talvez retirar um dos crimes da condenação, pode ser, sobretudo em relação a 2 crimes, Isabel. O de abolição violenta do Estado de Direito, crime do artigo 359-L do Código Penal, com pena de até 8 anos de reclusão, e o crime de golpe de Estado, com pena até 12 anos de reclusão, do artigo 359-M. Ambos estabelecidos no Código Penal por aquela Lei 14.197, que ironicamente foi sancionada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque muitos têm entendido que, neste caso, a abolição violenta do Estado de Direito terá sido apenas um meio para se atingir o fim, o golpe de Estado. Então, a defesa diz que, se foi um meio, que o seu representado não pode ser, houve aqui um probleminha, creio que retomou, que o seu representado não pode ser condenado pelos 2 crimes. Não é o que diz o Procurador-Geral da República. Ele estabelece que há concurso material de abolição violenta e golpe de Estado. Mas é possível lá na frente que haja uma condenação apenas por golpe de Estado e não por abolição violenta? É possível sim, Isabel, a saber, de acordo com o que entender a turma do Supremo Tribunal. Mais uma vez, também não quer dizer que os 5 ministros da turma votem num só sentido. A decisão pode ser proferida por maioria, não por unanimidade. Se houver uma dissidência qualificada na turma, podem caber embargos infringentes do julgado, um novo recurso. E por último, Isabel, porque a resposta é longa, quase impossível de ser dada aqui em curto tempo. Se novos fatos dos outros grupos podem influenciar nesse julgamento, vai depender do passo do processo. Por quê? Porque se novos fatos vierem a ponto de modificar algo já contraditado pela defesa nas alegações finais, tem que reabrir a instrução processual penal, senão ofende o devido processo legal, compreende? Então, me parece que agora o julgamento em relação ao grupo 1 vai se basear mesmo no que tiver dito agora o Procurador-Geral da República nas alegações finais, a defesa nas suas alegações finais,
para que os 5 ministros se reúnam em sessão na primeira turma e possam dizer o resultado final desse processo.